Wellington e Sal, boa noite e bem-vindo também, mais uma vez, ou bem-vindos os dois mais uma vez à hora 10 da noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Dorivaldo. Boa noite também ao colega Joseph e a você assistindo aqui. Certo, boa noite. Vamos então olhar para as notas que fazem atualidade e é seguramente pela Turquia que vamos começar. De um lado está, portanto, esta vontade da mudança, mas do outro lado mostram-se aqueles que acreditam numa liderança forte e conservadora. Apesar destes 52%, e eu começaria por si, Wellington, estamos a ver claramente ou definitivamente uma Turquia aqui dividida? Maneira, eu considero que democracia, no modelo que foi convencionalmente aceito, né, entre todos os países que promovem eleições, é de maioria de 50% mais um. Então, o vencedor governa para todos, o perdedor não governa para ninguém. E, no máximo, irá exercer o direito político de uma oposição responsável. E oposição responsável significa respeitar, em primeiro lugar, as instituições que ele tenciona liderar um dia. Então, esse é o primeiro requisito para que uma oposição seja respeitada na sua condição de oposição política. Mas o Erdogan está aí para mais 5 anos, né, de governo, o que consolida uma existência no poder de 26 anos. Não é um tempo pequeno, né, Dorival? Temos que considerar isso aí algo realmente relevante. E era um resultado que já tinha sido prognosticado aqui, nesse espaço, não apenas por mim, mas por alguns colegas, e que foi confirmado nas urnas ontem, e que normalmente quem perde fica buscando as razões para a derrota e tenta encontrar numa alavanca de lançamento para as eleições seguintes, ainda que a idade do opositor de Erdogan não permita que ele vislumbre isso, mas para abrir caminhos para uma oposição no futuro e busca fazê-lo da maneira recorrente em todos os países, né? Falando sobre fraude, falando sobre ingerência na comunicação, falando sobre, enfim, tudo que é possível falar, não consegue apresentar provas concretas e fica sempre nessa celeuma de tentar desgastar a partir do primeiro minuto, ainda que o discurso seja de reconhecimento da derrota. No entanto, os desafios, como foram colocados aí na sua introdução do tema, são desafios enormes, porque a economia, não só da Turquia, mas de todo o planeta, está sob ameaça. Eu acredito que, após aquele terremoto, a situação ficou extremamente delicada, mas não podemos desprezar aqui o apoio que a Turquia tem recebido da Rússia, do Irão, né, e também da China, para poder reagir, e foi isso que deu um fôlego muito grande para que o Erdogan conseguisse consolidar mais uma vitória eleitoral. Vamos então olhar para o segundo tema desta noite. Wellington, um dia depois de a esquerda ter sofrido uma derrota, digamos, estrondosa nas mãos dos conservadores em eleições municipais e regionais, o primeiro-ministro socialista Pedro Sánchez anunciou a convocação de eleições legislativas antecipadas em Espanha para o dia 23 de julho, mas eu começava mesmo também por perguntá-lo se isto acabam por ser indicadores de alguma vontade por mudança em Espanha. Também uma pavimentação do próprio governo em exercício. Fica cada vez mais claro que há uma certa inclinação para o derrotismo. Isso foi observado na Itália, e o colega Sal, que está aqui no painel, sabe exatamente como se deu a chegada no poder da atual primeira-ministra italiana, e deverá seguir esse mesmo caminho para que partidos de direita e ultradireita possam ocupar o poder na Espanha. E, Dorivaldo, eu começo a ver isso como um projeto, porque já falávamos aqui inúmeras vezes no programa sobre a formação de uma rejeição das sociedades
em todos os países, especialmente do bloco comum europeu, e com destaque para aqueles que são membros do bloco da NATO. E as sucessivas sanções aplicadas à Rússia no conflito com a Ucrânia, que tiveram efeito bumerangue, atingiram de morte as economias desses países. As populações que foram enganadas através da comunicação social, que abandonou o jornalismo e abraçou a propaganda, agora começam a acordar para o equívoco que foi esse mergulho de cabeça na piscina vazia preparada pelos Estados Unidos na questão da Ucrânia contra a Rússia. Então, o que acontece? Se você hoje, na Espanha, perguntar se os espanhóis querem que a Espanha esteja envolvida com a guerra na Ucrânia, a maioria esmagadora vai dizer que não. Então, nesse modelo de democracia em que a maioria não tem o direito de ser representada porque elegeu e agora vai ter que esperar um novo ciclo eleitoral para substituir, as grandes decisões geopolíticas estão matando as economias dos países e provocando erupções. E a chegada, a ascensão ao poder de partidos de extrema-direita, eu começo a desconfiar, atenção, essa é a minha opinião, de que há um projeto para que esses partidos vistos como radicais e que desrespeitam direitos humanos e outras coisas, isto seja um projeto para coibir essa reação que será natural de diferentes povos dos seus respectivos países contra esse declínio na qualidade de vida que está sendo imposto pelas políticas internacionais, políticas externas especialmente, que estão em curso e que são completamente danosas para as economias. Então, essa eleição do dia 23 deverá consolidar a ascensão ao poder de partidos extremistas de direita. E como todo extremismo, seja ele de direita ou de esquerda, ele é extremista, mas não é a solução para nada. Wellington, haverá razões para este alarme? Estamos mesmo, digamos, diante de uma situação que suscita todo este alarme e estaremos também aí a prever alguma ameaça, digamos, à segurança destes dois países, mas também, quem sabe, a segurança internacional diante desta situação? Ou estamos a falar simplesmente de um satélite mesmo? Sem esquecer o histórico que a própria Coreia já tem quanto a esta parte. Olha, Dorivaldo, eu costumo falar aqui, eu vou ser exaustivo, sabe por quê? Porque quando eu comentava política internacional para uma rádio aí de Angola, eu alertava muito sobre o desrespeito aos acordos de Minsk. E aí, quando explodiu aí essa questão da Ucrânia, ninguém lembrava do acordo de Minsk, só falava sobre os malvados russos que invadiram a Ucrânia. É o seguinte, a Coreia do Norte só existe porque tem arma de dissuasão. E como colocou aí o colega Issal, tem que ter os olhos de águia para poder observar o que está acontecendo no seu território e nas suas fronteiras. Lançamento de satélite. Satélite não é uma arma de guerra, não é uma arma que ameace ninguém. Se fosse assim, iríamos iniciar uma guerra espacial, né? Então, tudo que a Coreia do Norte faz, qualquer movimento, sempre é acompanhado de uma propaganda que reforça um estereótipo que tem sido construído de demonização dos políticos e do povo norte-coreano. Então, devemos repudiar na origem, porque se não fosse essa capacidade nuclear da Coreia do Norte, esse país já teria sido invadido e destruído. E estaríamos aqui a falar sobre uma catástrofe humanitária. E talvez não com o remorso, mas como uma grande conquista por levarem uma tal de democracia, aquela do Iraque, da Líbia, da Síria, que nós conhecemos, não é? Então, Dorivaldo, não constitui nenhuma ameaça para o Japão, nenhuma ameaça para a Coreia do Sul. Eu vejo com muito mais preocupação e ameaça à paz naquela região, a presença de
bases militares norte-americanas do que o lançamento de um satélite da Coreia do Norte. Então, essa é a minha opinião e eu vou sustentá-la enquanto vocês permitirem que eu comente. À vontade, Wellington. A sua opinião é que importa mesmo. Bem, eu vou agradecer já aos dois por mais uma presença aqui no Hora 10 da noite. Dizer que queremos contar com vocês em próximas oportunidades. Uma ótima semana para o Wellington, uma ótima semana para o Issal e até uma próxima edição. Um grande abraço, boa noite ao colega Joseph também e a você assistindo. Boa noite a todos, obrigado. Boa noite para os dois.